noite abençoado através dessas lives. Deus tem falado aos nossos corações. E hoje acreditamos que não há de ser diferente. Nós temos a grata satisfação de receber conosco o nosso querido irmão Jabesmar, lá de São Torquato, na Grande Vitória. Aliás, eu não sei quantos que estão assistindo lembram do Jabesmar. O Jabesmar ele fez estágio aqui no Baeta uns 100 anos, Jabesmar. Mais ou menos. Mais de 30 anos, com certeza. Ele fez estágio aqui quando ele fazia a Palavra da Vida. Ele esteve conosco aqui um período. E tem cara de novinho assim, mas ele pisou na lama do dilúvio. Mas é uma alegria poder recebê-lo conosco nesta noite. E ele há de ser o instrumento do Senhor aos nossos corações nessa noite. Está me ouvindo bem, todos? Tá, Javi? Está ouvindo bem? Tá. Apenas alguns anúncios. Eu falei agora há pouco com o irmão Davi, presbítero lá de Clube de Campo, para obter informação sobre o nosso irmão Juarez. Ele estava internado, estava com um problema sério, mas agora já está respirando sem auxílio de aparelhos, está bem, está melhorando. Vamos continuar orando pelo Juarez. O Guga também foi vítima, ele e a Jaque, do corona. Eles tiveram alguns sintomas. Nós estamos comunicando que eles pediram oração. Vamos orar pelo Guga, pelo Gustavo e a Jaqueline, nosso irmão Juarez. Vamos lembrar de orar por esses irmãos. Nós tivemos na quarta-feira passada, então, a nossa primeira reunião presencial. Nós tivemos 17 irmãos, foi uma reunião muito gostosa, muito proveitosa. E quarta-feira nós vamos ter novamente a nossa reunião presencial às 19 horas. Quem estará falando na quarta-feira próxima agora será o Joaquim. O Joaquim estará ministrando a palavra próxima quarta-feira para aquele pessoal de 12 a 60 anos. Eu, como fiz 60 anteontem, foi minha primeira e última quarta-feira. Então, vocês não vão ter a satisfação de estar com vocês lá, tá bom? Mas, com certeza, vai ser muito bom. Então, quarta-feira, às 19 horas. Próximo domingo, o pregador será o nosso irmão Rubens Martins. Ele estará ministrando a palavra. E nós, desde já, queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Nós temos hoje a nossa irmã Dona Maria Sebastiana, temos Rogério Bacarati, temos novamente, sempre tem estado conosco a Cibele, a Maria, irmãos de várias localidades têm nos agraciado com a sua participação nas nossas lives. Então, nós louvamos a Deus por isso. Então, nós vamos ouvir um cântico pelo quarteto, e depois, aliás, antes, porém, nós vamos orar. Depois nós vamos ouvir um cântico pelo quarteto, e em seguida o nosso irmão Jabesmar, ele terá a palavra e o tempo que for necessário para falar aos nossos corações. Então, Pai, por favor, pedir para quem for orar, lembrar do Gessé, o meu amigo lá da Midori. Ele continua na UTI, entubado, tem 20 dias já que ele está lá. Então vamos lembrar dele em oração. Tá bom. Então nós vamos orar. Eu quero pedir para o Rubens, está ouvindo? Tô ouvindo. Então ora para nós, lembra do Juarez, do Gessé, do Gustavo e da Jaqueline. Tá bom? Vamos orar, bom. então. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças ao Senhor amado pela pessoa bendita do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós queremos agradecer mais uma vez pelo precioso sangue vertido na cruz do Calvário, pelo seu Filho. Se isso não tivesse ocorrido, nós certamente não estaríamos aqui.
nós seríamos homens e mulheres sem esperança nenhuma nesse mundo. Mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor demonstra a sua graça ao enviar o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário. E nós, pela fé, ó Pai, aceitamos esse sacrifício, nos arrependemos dos nossos pecados, e hoje, Pai, nós não somos mais estranhos, nós não somos mais inimigos, mas hoje nós somos ovelhas, nós somos povo de Deus, aqueles que, sem merecer, estão a caminho dos céus, pela graça e pela misericórdia de Cristo. Pai, nós queremos nesse momento rogar as tuas bênçãos sobre os irmãos aqui listados que estão doentes. Nós queremos colocar diante do teu trono de graça o nosso irmão Juarez, do Clube de Campo, que está internado, que está numa situação que nós entendemos delicada, e nós queremos, ó Pai, interceder por esse irmão, o irmão que nós amamos, o irmão que nós conhecemos, o irmão também que se originou aqui no Baeta. Nós queremos interceder por esse irmão. Ó Pai amado, visite o nosso irmão e restabeleça a sua saúde para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Queremos lembrar também do Gessé, um colega do Binho, e pelo que o Binho fala, o Gessé também é nosso irmão em Cristo. Então, nós rogamos também, a situação dele é difícil, há mais de 20 dias na UTI, nós queremos rogar pela vida desse irmão também. E quando nós rogamos, ó Pai, pela vida do irmão, o nosso primeiro intuito é que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, ó Pai amado, nós queremos rogar as tuas bênçãos, os teus cuidados sobre este irmão, ali na UTI, ali, ó Pai, dentro do hospital, longe dos seus familiares, longe dos seus conhecidos, longe da igreja, mas não longe do Senhor. Queremos rogar também, ó Pai, pelo Gustavo e pela Jaqueline, sua esposa, que também apresentam alguns sintomas dessa doença. Nós rogamos pela vida deles também. Casal jovem, que nós amamos muito, e nós rogamos para que eles também tenham e alcancem do Senhor o benefício de serem curados também dessa doença. Pai, nós queremos rogar pelo nosso irmão Jabesmar, que daqui a pouco trará a tua santa e bendita palavra aos nossos corações, que o Senhor abençoe ricamente esse teu servo ali do Espírito Santo, que ele possa trazer uma palavra para nós de conforto, de exortação, de ensino, ó Pai, para os nossos corações. Queremos ainda lembrar daquelas pessoas que nesse momento estão, como se diz, na linha de frente na batalha com essa doença. Que o Senhor abençoe ricamente esses homens e mulheres que estão correndo risco à sua própria saúde para confortar outras pessoas. Nós queremos rogar por essas pessoas que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Portanto, ó Pai amado, nós entregamos esta reunião contando com a sua bênção, ó Pai amado, contando também que o Senhor nos dará tudo de melhor dentro dessa reunião, para que o seu nome seja glorificado mais uma vez. E é com agradecimento que nós fazemos isso, na pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Tá com o som travado aí, pai. Só lembrando, eu deveria ter falado no início, mas as nossas felicitações aos pais pelo seu dia. Uma feliz tarde dos pais, né? Hoje não é mais dia, é feliz tarde dos pais. Que Deus possa abençoá-los ricamente. E só recapitulando, então, quarta-feira estará falando Joaquim, aqueles que chegaram depois, e no domingo estará falando Rubens, tá bom? Então, vamos estar orando por esses irmãos, e aqueles que puderem, se estiver dentro dessa faixa etária na quarta-feira, vamos estar lá para sermos abençoados. Então, nós vamos ouvir agora um cântico pelo quarteto, e em seguida, o Jabesmar é um dos presbíteros lá em São Torquato, juntamente com o Juninho. São dois irmãos preciosos que têm liderado a igreja lá em São Torquato e hoje têm nos agraciado com a sua presença, que nós desde já agradecemos. Vamos ouvir então bem um hino.
Amém. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Como orou o Rubens, se não fosse a cruz, nós estaríamos perdidos. Louvamos a Deus por isso. Então agora, Javezmar, está com a palavra, irmão, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu estava olhando aqui as fotos, alguns não é igual lá em São Torquato, né? Tem alguns que não colocam vídeo. E aqui também tem algumas pessoas que estão só o nome ali, ou então o nome do aparelho. Mas olhando aqui de imediato, tanto tempo que tem que eu não vou em Baeta, eu lembro do Binho e do Gênesis. E do Rubens, né? Apesar da foto dele não estar aí. O Joaquim, na época, não era da Baeta, eu vi ele por aí. Mas a última vez que eu estive aí, Gênesis, foi em 1990, acompanhando o Vitor Michel, no final de semana. Então, tem tempinho, né? Naquele tempo que eu estava aí, eu tinha mais cabelo, era mais fininho. E foi um tempo que eu não me esqueço, aquela época que eu passei, aquele ano de 88, aí em Baeta Neves, no meu terceiro ano no seminário, foi um tempo que marcou muito a minha vida. De certa forma, não, a Igreja em Vila Baeta Neves foi um dos lugares que Deus me usou para me ajudar no meu treinamento. Aprendi muito com os irmãos aí. Era um tempo que tinha uma mocidade muito grande. E alguns hinos que eu ouço até hoje, na hora eu lembro de Baeta Neves. A minha lembrança ainda, da última vez que eu estive aí, nós reunimos na antiga casa de oração, mas já tinha alguma coisa construída ali atrás. Eu lembro que eu fui para a sala da escola dominical, lá no prédio novo já. Então, hoje eu não tenho nem noção de como estão as coisas aí. Mas é um prazer estar com os irmãos, estar novamente com vocês, mesmo que virtualmente, mas o coração nosso está unido, né, pelo mesmo sangue que salvou a cada um de nós, que é o sangue do nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu queria usar da liberdade que eu tenho com os irmãos para falar de dois trabalhos que eu estou envolvido nele. Um é esse aqui, provavelmente vocês já o conheçam, é a Bíblia comemorativa dos 140 anos do nosso trabalho aqui no Brasil. Essa Bíblia ela foi feita aqui com apoio da Missão Evangélica Luz. Eu, junto com outros irmãos, conseguimos realizar esse projeto. Essa Bíblia ela tem no seu começo um pequeno resumo da história dos irmãos, com algumas fotos. E no final, na segunda parte, tem o Hinos e Cânticos, que é uma Bíblia com letras gigantes e os Hinos e Cânticos já atualizados. Tem também a última coisa que eu me envolvi, a publicação desse livro aqui, chamado Glória Coberta. É um dos melhores livros. Eu pesquiso sobre o uso do véu já há talvez uns 20 anos. Eu era uma pessoa que achava que tanto fazia, que não tinha muito a ver, mas o irmão Carlos Oswaldo, lá do seminário, uma vez aqui em Vitória, ele não me chamou atenção no seguinte, de falar comigo, mas no estudo dele, ele pincelou 3 pontos e me fez debruçar sobre a palavra e estudar esse assunto, de formas que hoje eu tenho convicção que é uma doutrina bíblica que permanece até hoje. E ganhei o direito de publicar esse livro. A pessoa que o escreveu não fui eu, é o irmão David Phillips, lá dos Estados Unidos. O melhor livro que eu já vi sobre o uso do véu, uma pesquisa muito completa. E o surpreendente é que esse irmão não é dos irmãos. Ele é de uma igreja batista bíblica lá nos Estados Unidos. Aqueles que quiserem adquirir qualquer um dos dois, eu vou falar o valor. O livro é 25, mais o valor do correio. E a Bíblia, junto com Hinos e Cânticos, o resumo histórico, R$60. Estou tentando publicar também, já está traduzido, vai para a revisão, um livro sobre o modelo bíblico de liderança, a liderança bíblica por presbíteros, um urgente chamado ao resgate da liderança bíblica na igreja. Esse, sim, escrito por um irmão das nossas igrejas nos Estados Unidos, um livro também muito abrangente, muito bom, pelo que eu peço a oração dos irmãos, das irmãs, para que Deus abençoe e que eu consiga ainda publicá-lo esse ano. Então é isso. Hoje é Dia dos Pais. Eu gostaria de falar nesse tema. Eu não sei se vocês tiveram hoje alguma reunião, alguém tocou nesse assunto, mas essa é uma data, na verdade, que
não é uma data bíblica, como o Dia das Mães também e outras comemorações que nós temos. Nós aqui na igreja usamos essa oportunidade, principalmente Dia das Mães, dos Pais, Natal, para termos descrentes que, em outra situação, acabam não aceitando o convite. Mas, nessas épocas, eles vêm. Nós aproveitamos, fazemos ali um culto temático e falamos sobre esses assuntos de uma forma a evangelizá-los. Então, parabéns aos pais aqui presentes, né? Alguns já são pais e avós. Como diz o Joel Inda, que eu sou avô e pai ao mesmo tempo, que eu estou fazendo 62 agora no dia 29 e tenho uma filha de 10 anos. A mais velha vai fazer 18 em outubro. Então, eu estou nessa aí, pai e avô. Mas é interessante que a Bíblia fala muito sobre paternidade. E nesse domingo, que é Dia dos Pais, que é uma data importante, né, que é lembrada, que é comemorada, mas lembrando a nós que somos filhos, eu também tenho um pai vivo, o que é importante é nós honrarmos os nossos pais o ano inteiro. Mas é bom tirar um dia especial para podermos falar nesse tema. E o fato de ser pai é algo que a Bíblia valoriza bastante. A figura do pai na palavra de Deus transmite aquela ideia de alguém sábio, daquela pessoa que cuida, que protege e que provém as coisas para a família. Então, o pai sábio, o pai temente a Deus, é aquela figura que dá estabilidade, que dá segurança para a família. Eu me refiro à família porque, biblicamente, o tempo de ser pai é depois que você já casou, que você já tem uma família. Às vezes acontece de uma moça, um rapaz, alcançar a paternidade antes do casamento, mas esse não é o modelo bíblico. Para ser pai, para ser mãe, preciso antes se tornar, no nosso caso, esposo, não é isso? É interessante que Jesus ele chama Deus de pai. Isso causava uma certa estranheza aos judeus, porque parecia uma intimidade muito aberta, algo que não era comum, porque Deus era visto pelo judeu como aquele senhor, e por alguns deles como um senhor distante. E Jesus usa o termo hebraico Abá, né? Nós temos até um hino, Abba, Pai, a te cercamos. Esse termo hebraico, além de tudo, era uma forma carinhosa de se dirigir a um pai. Seria, no nosso português, o paiê. Paiê. Ou então, quando o nosso pai estava chegando, não sei como é que era na história de vocês aí, mas à tarde, à noitezinha, quando o pai estava chegando, a gente saía, pai, pai, para receber o pai. É mais ou menos essa ideia. Uma forma carinhosa de se dirigir a Deus como pai. E em várias passagens do Novo Testamento é destacado Deus como o nosso pai. Eu falei esses dias na nossa live sobre o Salmo 23, porque no Antigo Testamento Deus é falado como pastor, mas no Salmo 23, como que Davi diz? O Senhor é o meu pastor. E aí muda tudo. Aí traz para o campo da nossa vivência, da nossa intimidade. E eu gostaria de citar rapidamente alguns textos na Bíblia que coloca Deus como nosso Pai. 1 Coríntios 1:3 diz assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:2, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Filipenses 4:20, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos,
em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. 1 Tessalonicenses 1:3, recordando-nos diante de nosso Pai, da operosidade da vossa fé. 1 Tessalonicenses 3:11, ora, o mesmo Deus e Pai de Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. 2 Tessalonicenses 1:1, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai. 2 Timóteo 2:16, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Filemão 3, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Tiago 1:27, penúltima citação, antepenúltima, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Aí ele vai falar da visita às viúvas, aos órfãos, e acudindo-os nas suas tribulações. 1 Pedro 1:17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A última agora, 1 João 2:1, o apóstolo carinhoso, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O irmão Davi Cox, do seminário lá do Palavra da Vida, vocês conhecem, ó, talvez a maioria de vocês o conheça, ele falava assim, ó, queridos, quando a Bíblia repetir muito uma coisa, presta atenção porque é importante. Então, nós vemos aqui em várias passagens, são até repetidas, né? Muito semelhantes, algumas iguais, o Novo Testamento, as epístolas, os escritores destacando esse fato de que Deus é o nosso Pai. Deus é um Deus que é visto como Pai. Então, há um grande privilégio em ser pai, mas também há uma grande responsabilidade sobre nós homens. Pois, ao se apresentar como pai, eu creio que Deus espera que nós, como pais terrenos, busquemos ser semelhante a Ele na sua paternidade, com o mesmo caráter de Deus no tratamento com nossos filhos e filhas. E eu li em algum lugar, e eu concordo com isso, que a imagem que os filhos de crentes fazem de Deus, muitas vezes, como pai, é a mesma imagem que ele tem do seu pai. Então, se ele tem um pai cuidadoso, um pai temente a Deus, um pai carinhoso, um pai que corrige, um pai que conduz, que supre, que é amigo, essa é a imagem que ele vai fazer de Deus. Olha só que grande responsabilidade nós, homens, temos ao assumirmos, ao escolhermos, ao decidirmos optar pela paternidade, sermos pais. E nós podemos levar os nossos filhos a ter uma ideia correta de Deus como pai, mas também podemos levá-los a ter uma ideia errada de Deus como pai, pelo nosso comportamento, pelo nosso procedimento. Eu conheci um senhor, ele tinha vários filhos, uns 7 rapazes. E ele era um homem que queria servir a Deus, queria agradá-lo, mas ele tinha uma boa vontade, mas equivocada. E todo dia, bem cedinho, 6 horas da manhã, ele levantava a tropa e tinha a escola bíblica, o culto doméstico. E tinha a escadinha, desde o mais velho, 7 filhos, passa pelo menos 7 anos, né? Do mais novo para o mais velho. E muitas vezes aqueles mais novos cochilavam na hora do culto doméstico. Ele dava uma surra nas crianças. E esse senhor, ele teve o desprazer de ver os seus filhos longe de Deus, e quando ele morreu, alguns ainda estavam longe de Deus. O mais novo, agora há pouco tempo,
recebeu Jesus como Salvador. Eles tinham uma revolta muito grande no coração com o que eles achavam que era Deus, com o que eles achavam que Deus tinha mandado o pai deles fazer. Então, isso é muito sério. A paternidade é algo que nós precisamos pensar seriamente nela, nas implicações de ser pai, de ser líder. Muitas vezes nós homens gostamos de bater na mesa e dizer, olha, Deus me colocou como líder aqui, olha, quem manda aqui sou eu. Mas vamos pensar na responsabilidade que isso traz. A mesma coisa do fato de que nossas esposas têm que ser submissas a nós, é uma palavra que as feministas e algumas irmãs que foram iludidas com essa tolice odeiam. Mas se a gente ler Efésios 5, que pede para as mulheres serem submissas, um dos lugares, mas se a gente ler o que Deus pede para nós como homens em relação às nossas esposas, é algo muito mais pesado. O simples fato de que nós devemos amá-las como Cristo amou a igreja e dela cuida. Nesse tempo, então, que nós pensamos sobre esse assunto, eu quero falar sobre o pai do filho pródigo. Nós falamos muito no filho pródigo, né? No irmão do filho pródigo, que foi o pródigo que ficou, né? Porque ali algumas implicações. Eu gostaria que a gente lesse, então, a palavra de Deus em Lucas 15, e vamos recordar essa passagem, que é bem conhecida. Eu queria tirar para nós algumas lições do pai daqueles dois rapazes. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus está contando essa história, esta parábola, para trazer essa ilustração para nosso ensino. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo,
tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quais são as características que nós podemos ver nesse pai? Eu vou pensar aqui algumas, eu creio que tem outras, talvez você vá pensar em outras. Eu penso aqui que a primeira delas, a que mais se destaca, é que ele não desistiu daquele filho rebelde. Eu costumo dizer, quando eu estou dando estudo para famílias, e às vezes entra a questão de criação de filhos, que filho não é matemática. Gente não é matemática, gente reage. E gente reage bem e gente reage mal. É possível que um pai que foi um bom exemplo, um pai que tenha se esforçado e tenha sido, talvez não o melhor pai do mundo, mas o melhor pai que ele sinceramente conseguiu ser, veja o seu filho ir embora. Veja o seu filho pegar outros caminhos. Isso é possível, isso acontece. Mas eu creio que quando isso acontece, nós temos a nossa consciência tranquila de que eu não fui talvez o melhor pai do mundo, mas eu roguei a Deus que me ajudasse a ser o melhor pai que eu conseguisse ser. Há tristeza, há a dor no coração, certamente. Eu não passei por isso, mas também não estou isento. Mas eu creio que há uma tranquilidade de consciência. Eu creio que esse era o caso desse pai. Mas a primeira lição é que ele não desistiu desse filho. Quando eu leio esse texto, não sei qual é a imagem que vocês fazem, porque eu leio e vai passando um filme na minha cabeça. É que ele esperou. Quando o filho vem ao longe, eu penso num pai, talvez, sentado numa varanda, olhando, será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que eu vou ver ele apontar lá naquela curva? E o interessante é que o texto me faz pensar nisso. Eu não sei se foi assim, não quero ser dogmático aqui, mas o fato é que ele estava esperando o filho. Ele estava esperando o filho não para dar um pito, para dar um sabão, para jogar na cara dele tudo o que ele fez, mas naquele primeiro momento ele esperou, ele recebeu, ele perdoou, e ele restituiu a dignidade daquele rapaz, dando a ele roupas novas, dando a ele um anel, que era sinal de autoridade, de um selo de pertencimento a algumas famílias. E ele também dá uma festa. Ele fica alegre, porque ele estava esperando, ele tinha esperança que aquele filho voltaria. Eu conheço pais sérios, pais que tiveram um bom testemunho, estão tendo essa infelicidade de ver os filhos longe dos caminhos nos quais eles foram ensinados. Conheço muitos mais que têm alegria de ter os filhos trabalhando consigo na obra do Senhor, mas em alguns casos acontece. E a lição para nós aqui é não desistir, é esperar. E se algum dia esse filho voltar, que nós saibamos recebê-lo de braços abertos. Saibamos fazê-lo sentir como ele é amado. Que nós saibamos restituir a ele a sua dignidade como ser humano, como filho, como alguém da família. Um filho nunca, jamais vai deixar de ser filho. Aqui no nosso bairro tem um grupo de WhatsApp entre os amigos aqui, e tem uma pessoa que sempre cutuca a questão de se o filho do... eu conheço um pastor que o filho virou gay, eu sei que é para mim. Se algum dia eu tivesse infelicidade, eu tenho 2 filhas, nem isso apagará o fato de que é minha filha. A paternidade é algo que permanece. É lógico que eu não vou concordar, é lógico que eu não vou apoiar essa atitude, mas se algum dia houver arrependimento genuíno, uma volta, eu preciso fazer igual esse pai. Receber, perdoar, restituir a dignidade e demonstrar intensa alegria por aquela pessoa, aquele filho,
aquela filha que estava perdida, estava morta. Ele falou, olha, o seu irmão estava morto e ele reviveu, como que eu não vou me alegrar? Outra coisa também que a gente percebe aqui, o seu cuidado com o filho mais velho, ele também não desistiu do filho mais velho. Ele fez com que aquele filho revoltado, atentasse para o fato de que ele sempre estiver ao seu lado ali. Você sempre esteve comigo. Ele tratou aquele rapaz com amor e paciência. Talvez se fosse algum de nós, eu acho que se fosse eu ia sair lá fora e falar assim, rapaz, você toma vergonha na cara, o seu irmão, eu não ia tratar ele com esse carinho que o pai tratou. Possivelmente não. Mas ele tratou ele com amor e paciência, e ele reafirmou os seus direitos de filho, e falou, filho, tudo isso que tem aqui é nosso, você não pegou o cabrito porque você não quis, você não pediu, podia ter pego. Nós vivemos juntos aqui, tudo isso é nosso. Ele reafirmou também os seus direitos, você também é meu filho, tanto quanto esse outro que voltou agora. E uma coisa interessante que ele tira, e isso aqui é fantástico, ele tira a atenção do filho mais velho de si mesmo e a dirige para as necessidades do irmão dele. Aquele irmão, é verdade que tinha errado, é verdade que apressou as coisas, pedindo herança antes do pai falecer, mas ele dirige a atenção do filho para as necessidades do irmão. Olha, o seu irmão agora ele precisa ser recebido. Nós precisamos nos alegrar, vamos lá para dentro. Tira essa tromba, desmancha, como dizia minha mãe, desmancha essa tromba, abre um sorriso, vai lá e dá um abraço no seu irmão. Ele tenta, então, introduzi-lo no clima da festa, da alegria, e fala, olha, é preciso que nos alegremos, é necessário. A hora agora é de alegria, não é de picuinha. Depois a gente conversa sobre esse assunto, mas ele chegou, ele está de volta. Eu achei que ele estava morto, mas ele está vivo. Então, esse pai, ele escolheu o caminho do perdão no lar, porque ele sabia que somente através do perdão, tanto o filho que voltou quanto aquele filho que se revoltou poderiam experimentar a cura nos seus relacionamentos. E nós, como pais, nós precisamos, muitas vezes, mediar conflitos, né? Quem tem mais de um filho sabe disso. Nós precisamos, muitas vezes, mediar conflitos e precisamos ter sabedoria na hora de mediar esses conflitos para não demonstrar favoritismo, para agirmos de forma justa, para levarmos os nossos filhos a aprender a perdoar. Como mediadores de conflitos entre filhos, nós precisamos ter a sabedoria deste pai aqui, deste pai que Jesus nos apresenta. Um pai sábio, um pai certamente que aponta para nós que ele tinha um coração dirigido por Deus, um coração conduzido pelos princípios divinos. Com essa pequena meditação, e talvez nós pudéssemos aprender algumas outras lições com esse pai conciliador, mas eu creio que essas já são um desafio bastante grande para nós, que nós clamemos a Deus por sabedoria. Porque se nós fôssemos para outros textos, eu não quero me demorar, mas, por exemplo, em outro lugar que nós podemos ver, como Deuteronômio 6, algumas indicações para nós como pais ali, versículo 4 até o 9. Primeiro, nós temos que ser aquelas pessoas que conhecem, que reconhecemos Deus, que amemos a Deus, que sejamos obedientes a Deus, que nos cuidemos com as coisas de fora, né, com o que nós chamamos de mundo, que é esse sistema, para que nós levemos nossos filhos a nos ver imitando o caminhar de Deus e também possam imitar o nosso caminhar com Deus. E precisamos, dos versículos 8 a 9 também,
a Bíblia diz, né, inculcar isso aos nossos filhos. E a palavra inculcar no hebraico é a mesma palavra usada para afiar uma flecha. É um preparo. Estamos preparando os nossos filhos, deixando eles afiados para quando eles forem lançados, onde Deus quer que eles sejam lançados, eles possam ser flechas que atingem os seus alvos. E talvez esteja aqui nessa live, eu não conheço todos, o Gênesis falou que tem alguns visitantes, talvez tenha alguém aqui que não tenha experimentado a melhor e maior paternidade de todo o universo, de toda a existência, que é a paternidade divina, que é ter Deus não só como Criador, mas como Pai. Eu queria, rapidamente, se é que tem alguém assim aqui, ler 2 versículos no Evangelho de João, capítulo 1. João dizendo assim, acerca de Jesus Cristo: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Talvez você tenha um pai que não é muito legal aqui nesse mundo. Nós vivemos num mundo imperfeito, né? Como pessoas imperfeitas, nós, às vezes, provocamos imperfeições, e às vezes sofremos as imperfeições de terceiros. Mas Deus é aquele pai que nunca erra. Deus é aquele pai que nunca se equivoca, que nunca esquece, que nunca abandona, que nunca deixa de tratar carinhosamente. E se você ainda não experimentou essa paternidade, segundo a palavra de Deus, nesse texto e em outros, há uma forma de fazer isso. É receber a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele enviou a esse mundo para morrer e pagar o preço do nosso pecado, mas não ficou morto, ele ressuscitou para a nossa justificação, e quando nós o recebemos, ou seja, quando nós reconhecemos o que ele fez por nós, e nós o recebemos como nosso Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. E esta, no final das contas, no final da história da humanidade, no final da sua história, é a paternidade que conta, é a paternidade que realmente vale a pena participar dela, e vai ser terrível não ter Deus como Pai. Porque, espiritualmente falando, só há 2 paternidades. Uma é a de Deus e a outra é do arqui-inimigo das nossas almas, Satanás. Jesus ele virou uma vez para um grupo de religiosos e disse a eles: olha, o vosso pai é o diabo. Vocês não são filhos de Deus. E, infelizmente, há muitas pessoas que não têm experimentado essa maravilhosa paternidade. Eu comecei a experimentá-la, apesar de nascer num lar evangélico, aos 26 anos, no dia 14 de abril de 1986. Na verdade, 1985. Eu me lembro daquela madrugada, quando eu recebi a Jesus como meu Salvador. E desde então, querido, querida, eu tenho experimentado a paz, a alegria e uma paternidade que nada nessa vida conseguiu tirar esse prazer. Se esse é o seu caso, então, eu queria deixar para você esse convite. Se você está aqui na live, você deve conhecer alguém. E qualquer pessoa dessas que está aqui pode te ajudar a entender melhor como você pode ser um filho, uma filha de Deus e poder comemorar isso todos os dias, na sua alma, no seu ser, na sua vida e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que nesse Dia dos Pais, essa pequena reflexão, essa pequena meditação,
possa servir para edificar a nossa alma, para nos consolar, para nos encorajar também, porque nós podemos pedir o auxílio do Senhor para que possamos ser bons pais, para que possamos ser bons líderes do nosso lar. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar para encerrar essa minha participação. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o simples fato de podermos abrir os nossos lábios e te chamar de Pai, e mais do que isso, sentir que realmente o Senhor nos trata como a filhos, só isso é maravilhoso, ó Deus. Muito obrigado por cada pai presente aqui nesta live, aqueles que vão, porventura, ouvir depois, se for ficar gravado, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, ó Pai. O Senhor como Pai, aquele Pai exemplar, como Deus que nos trata realmente como filhos, que não desiste de nós, que nos perdoa, que nos corrige, que nos anima, incentiva, que nos edifica, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a sermos teus imitadores na nossa paternidade. É verdade, é uma paternidade imperfeita, mas nós podemos sempre melhorar, fortalecidos e buscando orientação em Ti, no Teu Espírito que habita em nós, ó Pai. Nós te louvamos por cada pai aqui presente, por cada filho, por cada mãe também, Pai, por cada pessoa. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, segundo a necessidade de cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado ao nosso amado irmão Jabesmar. Transmita o nosso abraço à nossa amada igreja em São Torquato, em nome da igreja em Baeta Neves. Vinha, divide a tela aí. É comigo. Então, nós louvamos a Deus por esse momento que nós passamos aqui. E eu gostaria que todos que estão aí pudessem abrir agora as suas câmeras, porque o Jabesmar esteve conosco há 32 anos atrás. Pode ser. A Vivi está fazendo um sinal ali. Vivi, nessa época você era velhinha já, viu? Não dava de jovem. Tem o Reinaldo. Estou conhecendo aqui o Renato. Isso, dá uma olhadinha no pessoal aí. O Zezinho, olha só, tem gente que eu conheço aqui. Olha o Rubens aí. O Rubens, rapaz, o Rubens está Já olha a figurinha aí, ó. Olha aí, Rubão. Tá de cabelo comprido agora, porque a polícia pegou ele no comecinho da pandemia, tava com a cabeça raspadinha. É isso aí. Espera aí, deixa eu achar mais os irmãos aqui. Deixa eu ver mais gente aqui que eu conheço. Não sei se o Jabesmar lembra da Vivi. Olá, boa noite. A Vivi era nascida quando eu estava aí? Tão nova? Já. Você lembra de mim, Vivi, quando eu estava aí? Eu também, a gente é da mesma idade. Não, você é mais velha que eu, Vivi, você me carregou no colo. Tá. Alguns meses só. O Baltazar está aqui, mas não é daí, estou conhecendo também. Deixa eu ver mais. Boa noite, Jabesmar, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Olha o Zezinho aí, Jabes. Conheço algumas pessoas ainda, olha só. O irmão José Porto não era daí, não, né? O Zé Severino. Não era. Fazem 11 anos que estão conosco. Jóia. Aqui, ó, a nossa irmã Miriam, Dona Nicinha. O seu Ramiro já faleceu, né? Sim. Já fiz vários para aqui em muito casa. dele. Olha o filho dele. Oi? Estou vendo. Como é que é, Miriam? O Jabesmar já ficou aqui em casa junto com a... Já, eu fiquei na casa de muita gente. Eu dei muita despesa a vocês. Foi o ano inteiro, ó. Olha o Renatão aí, ó. Ué. Agora hoje ele está com a camisa do Parmeira, né? Camisa do Parmeira. Campeão, Por né? que será? Tem que aproveitar, os caras não ganham nada. O Baltazar, você conhece ele, o Jabes? Conheço, Baltazar conheço há muito tempo. Olha lá, a figurinha. Há muito tempo. E o Marcos? Marcos, você lembra dele também, né? Marcos Mila, né?
olha aí, ó. Marcos, eu conheço, eu acho que ela tá aí. E aí, abraço. Tem aqui também, irmão lá de Belo Horizonte. Vocês, não sei se conhecem, o irmão Elias. Irmão Elias Gomes. Aí, ó. Casal simpático. Chavanda. De novo aí, dona Wanda. Aqui, ó. Helena. Helena e Valdir. Já Bismar, Deus abençoe você e essa família. Que bom te ver. Estou lembrando de vocês. Abraço, Valdir. Abraço, Helena. Aqui, já. Oi, Preta. A dona Preta aqui, ó. Esposa do saudoso seu Ramiro. Eu lembro dela. Ih, rapaz, que saudade que deu agora. Daqui a pouco eu vou chorar Regina. aqui, sou muito chorão. Lembra da Regina? Lembro da Regina. Deixa eu ver aqui, ó. Mostrar aqui o nosso irmão. O que que mudou? Reinaldo, presbítero lá na igreja do... Você meteu o dedinho lá. Não, Reinaldo. O Reinaldo você conhece por conta da ID, né? Aham. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então desliga. Eu acho que... Aí, a nossa irmã Rosa. Essa aqui é a nossa irmã querida da igreja também. Oi, irmão. Tudo bem, irmã Rosa? Opa, tudo bom? Estamos aí na luta, né? Tudo bem lá com Essa você? figurinha aqui você não conhece não, né, Javes? Joaquim, querido, da perna só, tarototó. Vou mostrar os nossos visitantes aqui, ó. Esse casal aqui, ó, irmão Elias, eu conheço, hein? Mostra aí. Elias Gomes. Ele é lá de Belo Horizonte. A dona Maria Sebastiana aqui, ó, agradecer a visita da nossa irmã. Essa daí é lá no Carangola, do Conceição. Aí, irmão Elias, agora aí, ó. Esse aí a gente boa, hein? O irmão Elias é lá de Belo Horizonte, da igreja, presbítero da igreja lá da Genebra. É da igreja do Jairo. Boa noite. Esse aqui, ô Jabes, é o meu pai daqui 10 anos. É? É o Paulo César. Esse é irmão do meu pai. É o... Ele entrou em contato comigo, fugiu o nome agora. Oi, Jabismar. Oi. É o Paulo. Muito prazer em vê-lo aí, viu? Prazer, São Paulo. Palavra muito boa. Eu estava começando a gostar, você parou. Assim que é bom, tem que deixar um gostinho de quero mais. É, muito bom. Parabéns, viu? Deus abençoa. Deus seja louvado, irmão. Estou muito feliz de ver você, viu? Eu também. Agora, careca aqui não é só você. Vamos começar pelo Gênesis. O Gênesis, você e eu. Mas sabe por que a gente fica careca, né? Liga, Paulo. É câmera, É que um rosto bonito precisa de espaço para manifestar a beleza, entendeu? Por isso que a gente fica careca. Linho. Oi, pai. Pessoal, só um detalhe. Deixa eu fazer uma confirmação daquilo que o Jabes falou. Bom, a nossa igreja ela adquiriu mais de 70 exemplares, viu, Jabes, da Bíblia com o Inário, a Bíblia comemorativa. E esse livro que ele fez menção, eu confesso que eu já li muito material também sobre o véu, mas esse é um dos melhores, é o melhor material que eu já li sobre o véu. Então, aqueles que puderem adquirir, podem comprá-lo. Se quiser, fale comigo que nós adquirimos, porque é um livro muito bom, um livro de uma linguagem muito fácil de compreensão. Então, algumas pessoas pensam, o véu é uma coisa... Um adereço. É um adereço, não faz parte da igreja, faz parte... Não, o véu é, como diz o Jabesmar, é doutrina e nós precisamos ver aquilo que a Bíblia diz.
Então, se os irmãos, eu tenho esse livro comigo, se os irmãos quiserem adquiri-lo, podem falar comigo, eu entro em contato com o Jabesmar. Mas muito obrigado, Jabesmar, e aos nossos visitantes. Nós vamos encerrar, então, esse momento, e depois tem aquele momento de graça com vocês. Eu quero pedir... Pai, já acabei de fazer. Você apresentou o pessoal para o Joaquim. 60. O Joaquim vai orar para nós. Quarta-feira o Joaquim vai estar falando e no domingo vai ser o Rubens, tá bom? E todos uma boa noite. Olha para nós aqui. Ô, Joaquim, espera um minuto aí, por favor. Tira o mudo do seu aí, Joaquim, pode orar. Eu já coloquei todos em mudo aqui. Tá me ouvindo, Bim? Tá me ouvindo, Gênesis? Ok. Então vamos orar? Paizinho querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio tão rico da gente estar diante da Tua palavra e, mesmo nas nossas casas, nos sentir perto dos nossos irmãos e desfrutar desses momentos tão sublimes, tão gostosos, né? E ouvir essa preciosidade de sabermos que nós temos um Pai e que Ele nos chamou a ser filhos pela sua misericórdia, pela sua graça, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa maneira tão custosa para Ele, mas Ele nos quis como filhos, e isso é tão maravilhoso para nós. Muito obrigado, porque um dia os nossos olhos foram abertos e nós podemos contemplar tamanha preciosidade e crer nesse Salvador tão precioso para nós. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe essa semana, abençoe os teus filhos, Pai. Abençoe o teu servo Jabesmar, sua casa, esposa, filhas, a sua igreja. Em nome de Jesus, cuide de todos que estiveram conosco nessa noite e que essa semana seja uma semana abençoada e vivida na tua presença. Nós te agradecemos por tudo e também clamamos pelos teus cuidados sobre cada um de nós, lembrando ainda daqueles que estão acamados, estão doentes, que foram citados aqui no começo. Abençoa os teus filhos. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vai lá, Binho. Bom, então vamos passar aí de novo aí, vídeo pessoa por pessoa aí para... Cadê o pessoal aí, Joca? Tá só você? Nós vamos mostrar aí você aqui, ó. Tá beijando, você tá com o Vinícius está ouvindo aqui, só que ele está ouvindo no celular separado e a dona Jane está aqui do lado. Ela só não está ouvindo. Ela é muito feia, ela não gosta de aparecer. Você chegou essa semana, né? Essa semana, cheguei na quinta-feira. Então tá bom. Esse podcast precisa estar conectado no celular. Aí, ô Jabes, desde de sexta-feira meu pai agora já pode andar de ônibus sem pagar já, hein? É mesmo? Ué. Aqui em Vitória só pode estacionar de graça, andar de ônibus ainda não. Ah, não? Só depois de 65. Agradecer aí a presença dos nossos irmãos, então, aí da Igreja de Genebra. Deus abençoe. Tá? Estão convidados aí aos domingos, ao mesmo horário, a gente sempre tem a nossa live.